pessoal, João Vitor Wroblewski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito de objetos transicionais. Então, o que são esses objetos transicionais? A maioria das pessoas que tem contato com crianças relativamente frequente, com um número razoável de crianças, não precisa ser muito, quem no mínimo acompanhou aí a infância de umas 3, 4 crianças, pôde perceber que essas crianças, em determinado momento da vida delas, havia um objeto do qual elas não se separavam com facilidade, um objeto com o qual elas carregavam para cima e para baixo, um objeto com o qual elas iam dormiam junto na cama. Então, geralmente esses objetos são ou um cobertor, um travesseiro específico, uma manta, um lenço, uma toalhinha, ou um boneco, algum brinquedo. Então existe sempre um objeto eleito pela criança que ela tem uma afinidade muito grande por esse objeto, ela não gosta de se separar desse objeto, mantém o mais próximo possível dela, e qualquer tentativa de afastá-la desse objeto acarreta em uma carga emocional muito intensa. Então a criança, ela chora, ela grita, ela não permite que afastem ela desse objeto. Vamos entender um pouco do porquê. Lembrando que esta teoria ela foi desenvolvida e pensada por Winnicott. É um autor que eu não costumo falar muito a respeito dele, até mesmo que não costumo estudar tanto ele. E por quê? Porque a psicologia é gigante, então você não dá conta de estudar todos os autores dela. Só dentro da psicanálise já temos vários autores, o Winnicott é um deles. Eu me apego mais a Freud, mas esse conceito do Winnicott é muito interessante e eu estou expandindo um pouco aí meu campo de leitura, saindo um pouco apenas do Freud para dar uma olhada nos outros posteriores a ele, o que escreveram, até mesmo os que conviveram com ele. Enfim, voltando para a nossa temática, qual é a função desse objeto transicional? Então, a função desse objeto transicional é amenizar a castração. Então, a gente sabe que em determinado momento de início, o bebê ele sempre tem seus desejos satisfeitos pela mãe. Então, ele tem fome, ele chora, a mãe vem ao seu encontro e lhe dá alimento. Ele tem frio, ele chora, a mãe vem e agasalha ele. Geralmente a mãe nem permite que ele sinta frio na nossa cultura, ao menos. A maioria das mães nem mesmo permitem que o bebê sinta frio, porque ela sente que a temperatura está baixa, ela já agasalha a criança. Então ela tem assim uma situação de harmonia com a mãe, aonde se entende psiquicamente que, por mais que biologicamente eles já sejam dois indivíduos, não são mais um único unido, como é o caso da gestação, mas por mais que biologicamente eles já estejam separados, entende-se que psiquicamente não estão. Por quê? Porque o bebê tem todas as suas necessidades satisfeitas, ele tem todos os seus desejos, se não imediata, muito rapidamente satisfeitos. Então todos os desejos do bebê eles são rapidamente satisfeitos. E isso faz com que ele viva em uma conexão muito intensa com a mãe, psiquicamente entendendo que a mãe e ele são a mesma coisa. Então não há uma separação, uma distinção entre criança e mãe. São a mesma coisa no psiquismo da criança e muitas vezes no psiquismo da própria mãe. Ela leva um tempo para entender que aquilo que está ali é uma coisa à parte dela, não é ela. Muitas vezes ela projeta tanta coisa no filho que dá a impressão que realmente o filho é uma parte dela, não é uma coisa à parte. Enfim, em determinado momento ocorre a castração, que nós já vimos ao decorrer de outros vídeos, que é esse momento onde de fato ocorre a separação psíquica. Não mais apenas aquela separação biológica que ocorreu no corte do cordão umbilical, mas agora ocorre um corte no cordão umbilical de duas mentes, de dois psiquismos, que se tornam duas coisas à parte. Então, o bebê entende que a mãe é uma coisa à parte dele e a mãe entende também, de maneira mais enfática, que aquela criança não é ela, aquela criança é uma coisa à parte, vai ter a vida dela, vai ter as vontades e os desejos dela, e não mais as vontades e desejos da mãe.
Nesse momento que ocorre essa ruptura, é um momento em que a criança ela sente a falta da mãe. E aqui entenda-se mãe como função materna. Lembrando que qualquer um pode exercer essa função materna. Pode ser o pai, pode ser a tia, quem cuida da criança. Quando ocorre essa ruptura, é aquele momento em que nasceu um irmão mais novo, então a mãe tem que dar atenção para a criança mais nova da casa, não pode estar o tempo todo à disposição da criança mais velha. É aquele momento em que acaba a licença maternidade, então a mãe tem que dividir a atenção agora entre o bebê e entre o trabalho. Esse momento é um momento que gera muita angústia para a criança, muita dor, muita agonia, porque nós temos que lembrar que essa criança até então, ela vinha tendo seus desejos satisfeitos, plenamente, entre aspas. A gente sabe que sempre há um intervalo entre o desejo e a satisfação, mas hipoteticamente vamos considerar que essa criança ela vinha tendo seus desejos plenamente satisfeitos. Aí chega esse determinado momento dessa ruptura, ela não tem mais, ela chora de fome e leva o maior tempão até a mãe cuidar do que tem para fazer, até cuidar do irmãozinho dela, até fazer outras coisas para daí vir atender ela, até mesmo porque ela já também está mais velha e ela tem uma tolerância maior à fome. Então ela não vai morrer por ficar meia hora sem se alimentar. Então essa ruptura que começa a ocorrer gera uma dor, uma angústia na criança. Porque, poxa, eu tinha todos os meus desejos satisfeitos, como assim agora eu choro e não tem ninguém aqui para cuidar de mim? Cadê? Cadê quem deveria estar aqui me alimentando? Cadê o seio que sempre estava aqui para me mamar quando eu tinha fome? Então essa angústia que a criança gera, uma das formas que ela encontra de dar conta dessa angústia e de amenizar essa situação quase de desespero que ela passa nesse momento dessa ruptura psíquica, é com o objeto transicional. Então esse objeto ele entra como um substituto da mãe, como um substituto da função materna. Então, a mãe vai para o trabalho, mas o que ocorre? Como a criança está chorando muito por esse momento de se apartar, a mãe deixa, que é uma situação hipotética, óbvio, a mãe dá alguma coisa para a criança se distrair. Então, por exemplo, a mãe vai trabalhar, ela não vai ter a mãe naquele momento perto, ela dá um boneco para a criança se distrair. E quando essa mãe dá esse boneco para a criança se distrair, enquanto ela vai trabalhar, ou no caso, às vezes algumas crianças não conseguem dormir, aí a mãe dá um cobertorzinho com florzinha, com bichinho, uma coisa mais chamativa para a criança se entreter e incentivá-la a dormir, esse objeto que essa mãe entregou passa a ser um substituto da própria mãe. Então esse objeto ele entra como, hipoteticamente falando aqui, minha mãe não está aqui, mas eu tenho isso, que é como se fosse a minha mãe, ou como se fosse minimamente uma parte da minha mãe. Então, por isso, aqui nós entendemos a importância do objeto transicional. Pensando que ele entra como um substituto à função materna, nós entendemos o desespero de uma criança ao ser apartado desse objeto. Por quê? Porque naquele momento, ser apartado desse objeto é como você matar a mãe da criança, porque você está promovendo um afastamento dela do que representa a função materna dela. De uma das poucas coisas que sobrou perto dela da mãe naquele momento em que a mãe está à parte. Lembrando que a criança ela não consegue ter muito claro essa questão futura como nós temos. Então para a criança, aquele momento de ruptura, que a mãe vai para o trabalho, ou que a mãe deixa ela no quarto para dormir, vai dormir no quarto dela, esse momento de ruptura é uma coisa como se fosse eterna, é como se você nunca mais fosse ver aquela pessoa. Porque a criança, ela não consegue ter muito claro e muito consciente essa coisa que nós temos. Ela vai trabalhar, mas daqui 8 horas, 10 horas ela volta para casa. Ela vai dormir no quarto dela, mas amanhã cedo eu vou ver ela. A criança ela não tem esse pleno entendimento ainda dessa coisa mais futura. Lembremos que a criança ela é muito imediatista. Quando ela quer uma coisa, ela quer naquela hora. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de se planejar para frente, ela não tem tão desenvolvida essa capacidade de entender que as coisas têm um tempo para acontecer e não podem ser tudo no momento que ela quer. Então,
quando há uma ruptura entre a criança e a mãe, é como se fosse para nós uma ruptura, para nós adultos, de uma pessoa que vai embora e nós nunca mais vamos ver. E aí, quando essa criança consegue deslocar essa carga sentimental dessa ruptura para um objeto, isso ameniza essa dor, essa angústia. Mas aí, se vem um adulto e tenta afastar ela desse objeto, é uma segunda ruptura para a qual ela não tem mais para onde deslocar, porque afinal, eu não posso ter minha mãe. Minha mãe não me pertence, minha mãe não sou eu. Como nós vemos sempre na questão da castração. Minha mãe é uma coisa à parte de mim, ela tem vontade própria, infelizmente eu não tenho como ela ter para mim como eu gostaria. Mas esse objeto, pelo menos, eu posso ter para mim. Então imagina o desespero dessa criança se nem esse objeto ela não pode ter para ela. E aí também entra uma questão da possibilidade de domínio da mãe. Então a mãe, como ser, ela não domina. A criança não tem domínio nenhum sobre a mãe. O inverso, a mãe tem total domínio sobre a criança. E a criança, ela praticamente não consegue em nada domínio sobre a mãe. Por mais que a gente saiba a influência que existe do filho na mãe e tudo, mas aqui estamos falando de uma influência direta da criança. Lembrando que a criança é imediatista, então não estamos falando da carga de sentimentos da mãe, não. Estamos falando de influência direta mesmo, poder mandar e a pessoa obedecer. A gente sabe que isso não tem nada, isso é quase nulo na criança. Pouquíssimos pais se deixam influenciar pela criança e quando se deixa é minimamente. Então a criança não tem domínio nenhum sobre a função materna dela. Já sobre o objeto transicional, ela tem um domínio. Então quando ela elege aquele cobertorzinho, aquele boneco como objeto transicional, ela pode ter a hora que ela quer, ela pode deixar do lado a hora que ela quer, que ela se sente confortável para isso e não precisa daquele objeto. Ela pode levar para a cama e ficar com aquele objeto, diferente da mãe que vai para outro quarto. Ela pode pegar esse objeto e brincar a hora que ela quer e deixar de lado a hora que ela quer, coisa que com a mãe não pode, ela não brinca. A mãe não brinca com o filho, ou a função materna não brinca com o filho a hora que o filho quer. Então é uma possibilidade de domínio que dá um conforto para a criança nesse período de ruptura, que a gente sabe que é tão importante, que esse período de ruptura, dentro da compreensão da psicanálise, é um fator altamente influente em como essa criança vai se desenvolver psiquicamente em um futuro próximo. E aqui nessa questão de domínio, eu entro também um pouco com um vídeo que já tem no canal, que é a respeito do Adler, que é uma outra pessoa que fez parte da psicanálise, do círculo de Freud, e acabou se afastando por desavenças com o Freud e desentendimentos teóricos. E ele nos traz um conceito de complexo de inferioridade, que eu já mencionei, já tem no canal, então é só procurar o desenvolvimento a partir de Adler, que vocês vão ver a respeito dessa temática. Esse complexo de inferioridade, o Adler nos traz muito claro que a criança ela é muito submissa ao adulto, porque ela não pode controlar nada. Tem pessoas que mediocremente dizem que a vida de criança é boa, né? Eu gostaria de colocar esse sujeito em uma empresa onde ele trabalha com aquele chefe bem chute, que ele não suporta. E aí, além do chefe mandar no teu dia a dia de trabalho, que é o direito dele, ao menos eles acham que é o direito deles, por pagar o teu salário, sendo que é você mesmo que paga através do teu trabalho, da tua produção, mas enfim, além dele mandar no teu trabalho, dizer a hora que você pode almoçar, dizer a hora que você entra e sai da empresa, eu queria que esse chefe fosse com você para tua casa e dissesse na tua casa a hora que você come, a roupa que você veste, a hora que você vai no banheiro, que você pode ou não ir no banheiro, a hora que você vai sair de casa, a hora que você vai brincar. Entenda-se aqui brincar e quer dizer, mas eu depois da vida adulta não brinco. Eu tô falando da hora que você vai brincar com a tua esposa, com o teu parceiro, a hora que você vai assistir teu jogo, é o teu chefe quem determina se você vai assistir ou não o teu jogo. Já pensou nessa situação? Pois é, né? Angustiante. Minimamente, para a maioria, é uma situação bem angustiante de se pensar. É isso que a criança passa.
porque a criança está totalmente sob o domínio do cuidador. Ela não pode decidir praticamente nada do corpo dela. Ela não decide nem mesmo muitas vezes a hora que ela come, porque é o cuidador quem diz para ela a hora que ela tem que comer, é o cuidador quem diz para ela o que ela tem que vestir. Muitas vezes tem situações onde, por exemplo, você vai viajar com a criança e o cuidador diz para ela, não, você tem que ir no banheiro lá fazer xixi, senão você vai querer fazer no meio da viagem e a gente não vai ter onde ficar parando em posto para você ir no banheiro. Então você tem que ir no banheiro. Tipo, se ela tá com vontade ou não de ir no banheiro, não é problema meu, dane-se a vontade dela. Ela é obrigada a mover todo o sistema biológico dela em função do que você quer. E não estou dizendo também que isso seja errado. Lembrando sempre que quando nós falamos em questão de castração, ruptura, sofrimento, tudo isso a criança ela vai passar depois na fase adulta. Ela vai ter um trabalho que passa por isso, como eu acabei de usar o exemplo do chefe. Então não é também uma coisa que não deve ocorrer. Porque é uma situação de sofrimento, de angústia, é uma situação que a criança, depois da fase adulta, ela vai vivenciar no seu dia a dia. Nós vivemos em angústia, nós vivemos em sofrimentos, nós temos necessidades, nós temos desejos que não são atendidos. Então tudo isso é um preparo da criança para a fase adulta. Isso é importantíssimo no seu desenvolvimento psíquico. Mas também é importante que nós entendamos como isso funciona para entender qual é, por exemplo, a finalidade, a função de um objeto transicional e entender o nível de importância que isso tem. E entender que também, apesar da criança ser exposta a situações de sofrimento, a situações onde ela não tem domínio sobre as coisas que ocorrem com ela, apesar disso nós podemos amenizar essas situações, ensinar, porque também não basta você expor a criança a sofrimento, você vai enfrentar sofrimento na vida, então se lasque. Não é assim. Se a criança está exposta a um sofrimento, o cuidador tem a obrigação de auxiliá-la a entender esse sofrimento e aprender a trabalhar com ele. Então entender a angústia da separação com a mãe, entender que faz parte do contexto cultural dela a mãe sair para trabalhar, então ela tem que suportar essa dor do afastamento da mãe, que essa mãe vai retornar, então essa mãe não está indo em definitivo como parece que está abandonando, jogando ela, não, essa mãe vai retornar, vai ter um tempo para ela. Então entender todo esse contexto não significa que não deva ocorrer sofrimento, que não deva ocorrer separação, isso faz parte do desenvolvimento. Mas aqui nós entendemos, pelo complexo de inferioridade do Adler, nós entendemos um pouco melhor essa ideia do Winnicott dos objetos transicionais. A criança não tem domínio sobre nada muitas vezes. Sobre a roupa, sobre a hora que ela come, ela não tem domínio sobre nada. A única coisa que ela consegue algum domínio é sobre o objeto transicional, que, como dito antes, é o que ela consegue trazer para ela quando ela quer, ela consegue afastar quando ela não quer naquele momento. Então é uma das poucas coisas que ela consegue domínio. Agora você imagina o quanto é angustiante e quanto é aflito a essa criança essa única coisa que ela tem domínio ser tomada dela, o outro exercer domínio sobre essa coisa. Por isso, e aqui nós entendemos mais do que claramente, o porquê que quando a criança é apegada àquele cobertorzinho, quando a mãe, por exemplo, tenta lavar aquele cobertor, a criança entra em um desespero extremo. Porque é o substituto da mãe, uma das poucas coisas que ela pode dominar, que ela está perdendo o domínio para a mãe de fato, para a função materna de fato, que ela não pode dominar. Então isso é o máximo da violência possível de se produzir para essa criança nesse momento. Então é incompreensível aqui o fato do desespero da criança quando é afastada desse objeto transicional. E normalmente, lembremos que esse objeto transicional ele supre ele ameniza e supre uma necessidade imediata e que essa necessidade vai desaparecer com o tempo. Então a maioria das crianças não tendem a permanecer com esse objeto transicional por muito tempo. Antes mesmo da adolescência, normalmente, as crianças acabam abandonando. Hoje, com o desenvolvimento atual, que anda relativamente afetado pela nossa cultura, pela nossa forma de viver, as crianças tendem a cada vez mais facilmente se apartar
desse objeto transicional. Então é importante entendermos que esse objeto transicional ele tem uma finalidade muito importante no desenvolvimento psíquico da criança e que é uma coisa passageira que logo se entende que será abandonado. Em alguns casos leva um pouco mais de tempo, mas geralmente isso não permanece muito a partir do momento que a criança começa a ter esse entendimento de que a mãe vai e volta, que ela não tem tudo a hora que ela quer, mas que se ela se planejar e souber agir, ela vai ter em algum momento aquilo que ela quer. Quando ela inicia esse entendimento, geralmente o objeto transicional perde o seu efeito e a sua finalidade. Um pouco a respeito aí da teoria do Winnicott, misturando um pouco dos conceitos do Adler. Eu acho importante também conversar autores, não só a favor dessa ideia que muitos fazem de uma teoria completamente à parte da outra. Eu acho sim, tenho o entendimento sim, de que não podemos ficar embolando, dizendo que uma teoria é de outro autor, isso não. Mas conversar autores é uma dinâmica altamente importante dentro de qualquer meio científico, então buscarmos o entendimento de um conceito a partir de ideias de outros autores, para mim, para o meu entendimento e análise, é muito importante. Por isso trouxe um pouco também do Adler, do seu complexo de inferioridade no meio aí da ideia de Winnicott e dos objetos transicionais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não fazem parte do nosso canal, se inscreva e clique em gostei para fazer parte do trabalho conosco. E até um próximo vídeo. Meu carinho a todos vocês que fazem parte do canal.